Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo à Europa. E hoje nós temos o prazer de receber Fred. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo e vocês vão ter um conteúdo incrível hoje de vendas. Também vamos falar um pouquinho sobre paternidade, mas a gente vai quebrar um pouco esse processo, um pouco dessa parada que a gente fica falando de vendas o tempo todo, da mesma maneira. Não, esse cara vem para fazer a parada diferente e hoje eu tenho o prazer de recebê-lo. Mas antes de apresentar esse rostinho bonito que vocês vão ver, sabe o que você tem que fazer? Primeira coisa, inscreva-se no canal. Eu detectei, de acordo com os dados que o YouTube me traz, que tem muita gente que assiste o podcast. Sabia disso, Fred? Só que não inscreve-se no canal. Faz isso, não por mim, faz isso por você, porque o conteúdo aqui é valioso. Aqui não é para contar historinha de vida, aqui é para servir você com ferramentas, com práticas, com tarefas, para que você possa aplicar na sua vida pessoal, profissional, alta performance e assim por diante, tá bom? Então, vamos receber o nosso queridão Fred, meu queridão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eric. Uma honra estar aqui. Um prazer imenso ter você aqui. E eu gosto de falar com as pessoas assim, quando o convidado vem para cá, é para que ele possa servir o pessoal, não é para contar historinha de vida. E cara, a gente se conectou, a gente já treinou junto, e foi um prazer imenso. E hoje a gente tá numa vista diferente, olha só a vista que a gente tá. Maravilhoso. Gostou da vista? Gostei muito da vista. Você gosta, né, de... Eu gosto de coisas inovadoras e quando você me falou o podcast no motorhome, assim, na hora eu falei, cara, que incrível, incrível. Então, assim, antes de mais nada, parabéns, ideia genial. Pra mim, incrível estar aqui, melhor ainda com essa vista, não é cenário fake. Essa praia é maravilhosa. Cara, uma honra estar aqui com você. Já treinamos juntos, já tive que dar, ó, gente. Ele me subestimou, hein? Você achou que eu não ia pegar tão pesado? Não, treina bem, você treina bem, pô, treina muito bem. Pra quem só corre e não treina, né, quer dizer, foca mais na corrida do que no treino, você manda muito bem, pô, você treina muito bem. Parabéns, parabéns. Obrigado. Cara, vamos começar? Vamos começar, e assim, você sabe que eu sou de pergunta, né? Primeira coisa, a gente já falou aqui pro pessoal, olha, o processo de venda que estão vendendo lá fora e etc. E você também está escrevendo um livro sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Spoiler. Vou já dar um spoiler aqui. Me fala um pouquinho, o que você acredita nesse mundo de vendas, a tua visão, a visão do Fred, de acordo com um tempo aí, depois a gente vai falar, mas com a tua visão, esse processo de venda, como que é o processo de venda para você? O que é venda para você? Legal. Em primeiro lugar, antes de definir o que é vendas, também tem que definir o que não é, né? E eu acho que tem muito mito envolvendo vendas. E muita crença, muito estereótipo, e que infelizmente acaba afastando pessoas da área de vendas ou faz com que as pessoas deixem muita oportunidade na mesa. E eu falo principalmente pro meu público, ele é muito o autônomo, o empreendedor individual, aquele cara da eu presa, né? E se essa pessoa só focar naquela parte técnica do que ela sabe entregar bem, mas não tiver um lado comercial, não tiver a venda, não souber se vender seu produto ou serviço, esquece, a empresa faliu. E esse é o grande dilema do autônomo. Por quê? E entra um paradoxo da venda, já vou dar até spoiler do livro, que isso está no livro. Qual que é o grande paradoxo da venda? Qualquer venda é uma mudança. Tudo. Pensa em qualquer coisa que você comprou na sua vida, desde um souvenir numa viagem que você fez pela Europa, até o seu motorhome. Gerou uma mudança e teve algum impacto na sua vida? Desde o momento que, sei lá, eu comprei uma televisão nova para minha casa, vai mudar a rotina da casa. Comprei um carro novo. Comprei, sei lá, um novo telefone. Tudo isso muda a maneira como eu interajo com tudo na minha vida. Só que o ser humano não pode mudar. Tem uma coisa que nós somos biologicamente preparados para resistir à mudança. Fala-se muito sobre zona de conforto e tudo mais, mas a verdade é que, mesmo uma mudança que seja positiva,
Mesmo algo que nós entendemos que pode ser melhor para nós, ainda assim nós não fazemos. Né? Quem está em casa escutando pode se relacionar muito com isso. Mesmo você sabendo que aquilo pode ser bom, muitas vezes você procrastina, você deixa para depois. E para gastar dinheiro, você vai deixar mais para depois ainda. Então, qual que é o grande paradoxo da venda? Você precisa gerar uma mudança em quem não quer mudar. Em quem está resistindo a uma mudança, de forma natural, mesmo que a pessoa queira aquilo. E aí é que entra a maneira como você tem um processo estruturado a quebrar essa resistência, diminuir a fricção no processo e facilitar a tomada de decisão. E entra o conflito com aquilo que tradicionalmente se define como venda, e por isso eu falo que você tem que ter muito cuidado com os mitos e estereótipos. Venda tradicionalmente foi definida, alguns primórdios, anos atrás, como sendo aquela coisa de você ter que empurrar um produto, você ter que convencer o seu cliente, você ter que falar do seu produto que é melhor que os outros. Enfim, aquela famosa empurroterapia que a gente conhece. Claro, hoje em dia já tem muita, né? Qual que é o nome? Empurroterapia. Empurra o produto de qualquer jeito na mente da pessoa. E a gente sabe que hoje em dia tem muitas abordagens diferentes, muitos autores já mudaram um pouco esse estilo, mas ainda, na hora do pega pra capar mesmo, na prática ali, na hora de vender, na pressão, no desespero, na busca da meta, as pessoas ainda continuam voltando a esse comportamento instintivo e natural de empurrar, de fazer pressão, de querer forçar a venda. E isso mais perde venda do que qualquer outra coisa. Então você tem um balanço ali dentro. E é sobre isso que eu escrevo, uma maneira diferente de você abordar o funil, que é muito mais natural, muito mais humano. E vou até dar um spoiler aqui, tá? Eu trabalho gatilhos invisíveis. Opa, É uma diferença. lá, toma aí. Você fala sobre gatilhos invisíveis. Gatilhos invisíveis. O que são esses gatilhos invisíveis? São maneiras, atitudes, comportamentos que uma pessoa que quer vender qualquer coisa deveria ter para quebrar essa resistência, essa barreira, essa fricção na hora da tomada de decisão do cliente. Ou seja, é uma maneira de você transformar uma conversa em uma relação natural em uma venda. Pensa numa venda muito mais humanizada. Esse é o meu processo. É claro que existem já muitas abordagens sobre venda humanizada, mas na verdade nenhuma venda. Os robôs ainda não estão comprando nada, então ela tem que ser para o ser humano. Mas eu penso em como você transforma algo que é natural, um comportamento natural, em uma venda. Tá, maravilha. Agora, como tornar um comportamento natural em uma venda? Me dê um exemplo prático. Um exemplo prático. Para você ter uma imagem disso, é bom ter comparações. Com que comparações fica mais fácil, né? Imagina duas abordagens completamente diferentes. Dá uns nomes quaisquer aqui, sei lá, João e Pedro. Imagina que o João vai querer te vender, não sei, essa caneca. Ele vai querer te abordar da maneira tradicional. Olha, Eric, pô, você com a caneta do seu podcast, você tem que ter, porque o podcast é incrível, essa caneca, ela dura, ela é resistente, ela é bonita, ela brilha, ela tudo mais. Então ele vai querer focar em você, nas features do produto, nas características do produto e te fazer uma oferta. Ok. Isso é o mais tradicional, ok? Quando você muda um pouco essa abordagem para um lado mais humano, eu vou primeiro te conhecer. Eu vou primeiro saber suas dores e sonhos, eu vou querer entender quem é o Eric. Ô, Eric, tudo bem? Pô, legal, eu vi que você tem um podcast. Pô, me conta sobre o seu podcast. Pô, é legal, você já pensou em ter algo que pudesse ilustrar os podcasts que as pessoas estão assistindo? Quem sabe alguma coisa assim, pois você podia ter uma caneca com um rótulo lá. Já alguma vez passou pela sua cabeça? Então eu vou fazendo perguntas e eu vou tateando e entendendo que se os seus sonhos e dores se conectam com aquilo que eu tenho para oferecer. E se sim, aí eu posso te fazer uma oferta que vai ser matadora, assertiva e natural. Ou seja, na verdade, não é empurrar qualquer coisa para qualquer pessoa. É entender o que a pessoa precisa, se aquilo que você tem também pode servir para ela. Mas você só consegue fazer isso através de perguntas estratégicas, acredito eu, você que vai falar, de perguntas estratégicas, para poder entender a necessidade ou até o nível de consciência que a pessoa tem sobre o produto que eu estou vendendo. Não. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Eu só não gosto muito como fala assim, perguntas estratégicas, que parece que você tem que saber aquela pergunta mágica que vai abrir as portas da felicidade da venda, sabe? E isso não existe. Não existe uma palavra certa que você vai usar. Mas existem tipos de perguntas que você pode fazer que acessam o lado emocional da pessoa. Toda venda é feita na emoção e a pessoa usa a razão para justificar o porquê ela tomou aquela decisão. Isso é batido, não foi eu que falei, a gente fala a mesma coisa. A questão é como é que você
atinge esse lado emocional, como é que você se conecta com esse lado emocional. E isso vem muito de atitude, de comportamento, de relacionamento, e principalmente de você fazer as perguntas que levem para esse lado. Ok? Ok? Eu falo assim, a maneira como eu percorro o funil, ela é diferente. O funil, eu não tô aqui para reinventar a roda. Uhum. Ele não vai deixar de ser, ter uma lista, fazer uma abordagem e ter uma prospecção, fazer um acompanhamento, fazer um fechamento, né, e fazer um pós-venda. Isso nunca vai deixar de existir. Uhum. A estrutura do funil não. Mas eu posso percorrer ele direto, posso percorrer ele rodando, posso percorrer ele por lados. A maneira como eu faço isso é completamente diferente. O que eu faço é que eu tenho a teoria dos pesos. Eu tô dando um monte de spoiler pra você hoje aqui, tá? Qual que é a minha teoria dos pesos? A maioria das pessoas que ensina sobre vendas, ensina o processo etapa por etapa, e a pessoa que aprende entende que aquilo tudo tem a mesma importância. Existe a prospecção, existe a apresentação do meu produto ou serviço, existe a questão do fechamento, existe o follow-up, acompanhamento, existe o pós-venda. Como se ensina tudo diferente, com técnicas diferentes para cada etapa, e como uma conecta com a outra, parece que tudo é importante. Já eu sou um pouco ao contrário, eu coloco pesos. Para mim, a prospecção tem peso 10, todo o resto tem peso 1. Um bom trabalho de prospecção, uma conexão verdadeira com o seu persona, com o seu prospecto potencial cliente, onde você faz as perguntas mais adequadas, a venda já começou ali. Você já está vendendo para ela a visão daquela mudança que você vai gerar na vida dela. Ela já está dizendo para você os primeiros sims. E de sim em sim você vai construindo um fechamento que no final, se você fez um bom trabalho na prospecção, o fechamento vira formalidade. Eu falo que quem senta na ponta paga a conta. Quem que tá na ponta do funil? Fechamento. Se você fez um bom trabalho de prospecção, o seu fechamento é tranquilo, a conta é baratinho. Vira mera formalidade e assinatura de contrato. Agora, se você fez um péssimo trabalho de prospecção, péssimo trabalho não, você deixou de cumprir etapas, você pulou etapas, que você quis ser objetivo e já fazer oferta. Uhum. O fechamento paga a conta. Por isso muita gente fala de contorno de objeção. Tem muitas objeções. Por quê? Isso não foi tratado antes. Isso não foi perguntado antes. Uhum. Então o trabalho vai ser o mesmo. Como é que você distribui ele? Eu prefiro distribuir o maior peso do trabalho na prospecção, deixar o fechamento apenas para umas formalidades e alguma coisa final. Isso também é um ganho muito grande de tempo e energia para mim. Se você já tentou vender algo na sua vida, você sabe o quanto você se desgasta, se frustra. Quando você chega lá no fechamento, as pessoas somem. Você já ouviu falar no Prospecto Bomba Ninja? Prospecto Bomba Ninja. Como é que é o nome? Prospecto Bomba Ninja. Ele solta a bomba ninja, desaparece. Essa foi o ano que eu tinha que falar. O prospecto Bomba Ninja. A pessoa some, não te responde e tudo mais. E aí, quem tá no papel de vendedor fica muito frustrado. Agora, se você faz um bom trabalho na prospecção, antes, seu nível de conversão é muito alto. Por quê? Porque nem todo mundo chega lá. Não é para todo mundo que você vai fazer oferta. Não é com todo mundo que você vai chegar até o final e pressionar, é para querer fechar. E é claro que falando assim, essa abordagem parece até um pouco passiva demais. Muita gente fala, mas eu não vou em nenhum momento. Sim, é como mudar a marcha de um carro. É isso que eu ia te perguntar. Como que é feito um bom processo de prospecção? Então vamos lá, um bom processo de prospecção. Você tem que ser um investigador do FBI. Você tem que fazer muito tempo. Não gosto de falar para as pessoas o seguinte: a maioria dos vendedores, eles já querem fazer oferta. Na cabeça deles, já querem vender. E falo para todo mundo no treinamento, cara, seu objetivo não é já vender direto, fazer uma oferta. Seu objetivo é encontrar a dor. Enquanto você não encontrou realmente a dor ou um sonho, mas a maioria das vendas é pela dor, né? A pessoa quer mudar porque ela não aguenta mais aquilo lá, a maioria, aquela situação que ela tá. Então, enquanto você ainda não encontrou uma dor verdadeira, não tem por que você fazer uma oferta. Porque vão aparecer resistências, vai aparecer objeção. Depois vai dar mais trabalho, você tem que estar retomando o contato, falando de novo com a pessoa. A conversa fica desinteressante, você fica parecendo um disco quebrado, perguntando as mesmas coisas. E a venda não acontece. Então, o que eu faço é melhorar o nível de pergunta na prospecção. Vou perguntar primeiro perguntas mais superficiais. Eric, tudo bem? O que você faz? Você trabalha com o quê? Essa pergunta ótima quando você não conhece ainda a pessoa para você abrir conexão. Porque é uma pergunta simples, aceitável socialmente e que todo mundo tem uma resposta para isso. Verdade. Só que no subconsciente dela já começou a me responder. Eu já sou alguém minimamente confiável para ela me dar uma resposta. E depois eu posso ir aprofundando essas perguntas, falando, mas você gosta disso? O que você não gosta sobre o seu trabalho? O que você busca daqui para frente e tudo mais?
E eu vou fazendo algumas perguntas. Claro, tô fazendo perguntas assim, porque eu costumava vender, Uhum. né, negócios que mudam a vida das pessoas. Então eu precisava entender disso. Talvez, se quem tá ouvindo nosso podcast hoje não vende esse tipo de coisa, vai fazer perguntas diferentes. Uhum. Então eu ia fazendo pergunta para entender e depois eu podia encaixar aquilo que eu vendia. Falar, pô, e se houvesse uma oportunidade de você fazer, sei lá, uma venda, ganhar um dinheiro no seu tempo extra, de qualquer lugar do mundo, como você tá aqui, faria sentido na sua vida hoje? Olha como eu não tô te oferecendo, tô só perguntando se isso faria sentido na sua vida. Tô te levando para um lado emocional, de imaginação e visualização, tá vendo se isso se encaixa na sua vida ou não. E se você me fala assim, eu já te vendi. Já foi a venda, você já comprou a minha visão. Uhum. O que agora você precisa saber é como funciona. Aí eu vou para a apresentação do meu negócio, te explicar o detalhe de como funciona. Aí sim eu vou falar que a caneca tem lá os seus ABC, XYZ de característica técnica. Eu te falar, então, você pega o módulo 300. Passa aí as contas. Você quer pagar como, né? Transferência bancária, em espécie, como é que você quer pagar? Claro que tudo isso eu tô falando assim, de forma muito genérica, né? Mas a essência, o que eu quero que quem tá ouvindo pegue a essência. A essência de você distribuir o peso, colocar mais força, fazer boas perguntas, se conectar verdadeiramente com a pessoa. E outra, cuidado quando você acha quem comprou. Isso é bem importante vocês tratarem atentas. Por quê? Imagina, eu trabalhei muito tempo, a minha escola é da venda direta, né? A venda direta, ela tem alguns nuances. Uhum. Você pode vender o seu produto, o seu serviço, ou até mesmo praticamente se franquear. Você posso vender a sociedade para trabalhar comigo. Uhum. E eu vendi muito isso também. Então, o que acontece? É que até me perdi aqui agora no raciocínio. Mas aqui nós estamos em casa, né? Não, tá. Aqui, meu amigo, olha só a vista. Olha só a vista que a gente tá. Pode ficar tranquilo nisso aqui. Eu falei que quando eu vou, eu engato a coisa. Fica tranquilo, diga lá. Me ajuda a recapitular. Eu tava Tá. falando. Estamos falando das perguntas do processo de venda, né? E tem que tomar cuidado com a pessoa quando ela acha que Isso, encontrou. quando acha que encontrou a dor. Então, por exemplo, eu vou te perguntar aqui sobre o seu trabalho e tudo mais, e você fala, não, pô, meu problema é que às vezes eu não tenho tempo para fazer as coisas, eu trabalho demais, tudo mais, fala assim. E as pessoas acham que encontraram a dor. Ela fala, então você tá sem tempo? Poxa, eu tenho um negócio que vai te ajudar a ter tempo, que você vai ser bem sucedido e tempo passear, tudo lá, então eu quero fazer uma oferta disso. Teoricamente ela fez tudo certo. As perguntas encontrou a dor, fez uma oferta baseada na dor. Uhum. Eu falo assim, quando você acha que encontrou a dor, não coloca um band-aid, enfia o dedo. As pessoas vão futucando, né, velho? Não, é que você não tem tempo, tá vendo? Com seu filho, olha só, você vai estar perdendo tempo com seu filho crescer. E aí vai cutucando, cutucando, cutucando. A pessoa fica tão incomodada com a dor que acaba até esquecendo de escutar sobre o produto, às vezes. Também, mas é porque a primeira dor, entre aspas, assim, é como a primeira objeção. Não é verdade. É só uma cortina de fumaça, é só você falando assim, tipo, calma aí, cara, não quero poupar nada de você. Ok? Então você fala pra mim, eu não tenho tempo, tá bom, tudo bem, mas... E fala um pouco da sua rotina hoje. Você não tem tempo pra quê? O que você gostaria de fazer se você tivesse esse tempo? E aí você vai falar assim, sabe o que é, Fred? Então, quando rola esse, sabe o que é? Então, deixa eu te contar. Aí que você chegou na verdadeiro problema, na verdadeira dor. E ali tem algo de muito valioso, de informação que você vai ter e que você vai poder usar para fazer a oferta mais adequada para aquela pessoa. Não uma oferta mentirosa, nem uma oferta, né, que você vai fazer promessas malucas, vai falar assim, ó, dentro da sua realidade, dentro do que você me falou, eu consigo te ajudar com isso. Tá disposto a me ouvir? Ou seja, você acredita que encontrou a dor, vê se aquilo é uma cortina de fumaça, entra um pouquinho mais, continua fazendo perguntas para validar se realmente é aquela dor ou se existe alguma dor, inclusive até mais profunda do que isso. É que eu quero pegar realmente a essência do problema. Sabe? Falta de tempo, não tenho dinheiro, tudo isso é muito genérico. Sim. Quando a pessoa fala assim, você faz mais uma ou duas perguntas, faz tá, deixa eu te contar. Aconteceu isso, aí sim você pegou o porquê que ela tem aquela aí você tá quebrando a resistência, né? Quebrando a fricção no processo de vendas. E aí você entende se você vai poder fazer, né, com uma bela de uma oferta para aquela pessoa ou não. Agora vamos lá. Concordo com você em alguns pontos. Acho muito interessante, eu gosto muito dessa venda humanizada, essa venda de estar interessado realmente em saber qual que é a dificuldade da pessoa. Eu faço muito isso nas minhas vendas, né?
Eu até já falei em outros podcasts que a minha taxa de conversão no X1, né, é de 98%. Como assim? Eu falei: "Cara, eu qualifico primeiro, faço muitas perguntas, eu passo 2 horas com a pessoa que está dispostas a estar ali comigo. Então eu faço todo um rastreamento para depois chegar e falar para ela: "Olha, eu tenho um produto que sim, serve para você". Mas uma dificuldade que eu percebo nas pessoas é encontrar o público, por exemplo, qual público prospectar, para depois entrar nesse mundo das perguntas, a pergunta natural, de relacionamento, pergunta que leve ela para falar um cunho emocional ou alguma coisa toda, tirar essa cortina de fumaça. Como que, na sua visão, você consegue encontrar um público mais adequado para que você possa iniciar o processo de venda? Legal. Bom, tem várias formas de comprar público, né? E tem várias formas de ser encontrado pelo seu público. Então são 2 coisas diferentes. Eh, Primeiro você tem que ter bem claro quem você está ok? Esse é o conceito de persona, ou avatar, Uhum. o que é a imagem do seu cliente ideal. Então, você tem que personalizar isso. Eu na época que eu vendia, por exemplo, da Paulo, que eu vendia negócios e oportunidades para a pessoa investir e correr atrás e ganhar dinheiro e tudo mais, eu sabia qual era o meu público, eu sabia o tipo de investimento que eles tinham que fazer, quem eu estava querendo, o tipo de produto que eu trabalhava nunca foi produto popular, sempre foi um produto de alta qualidade a preço justo. Ok. Então, eu tinha que procurar o público que estava disposto a pagar isso, tinha como pagar isso, então eu mapeei qual que era o comportamento dessa pessoa. Por exemplo, nessa época, eu já morei em várias cidades do Brasil diferentes, mas nessa época que eu vou te contar aqui agora, eu vivia em Curitiba. Curitiba, Paraná, tem um bairro lá, o Batel, lá tem vários restaurantes e tudo mais, e eu entendi que meu público é o público que frequentava aqueles restaurantes mais, né, tipo, uns assim que são classificados ou ditos do popular como mais alto nível, tudo mais. E tinha um japonês lá que era um sushi famosinho na cidade. Quando eu ia procurar pessoas no Instagram que eu gostava de me conectar e prospectar, eu botava a localização do sushi. Falava assim, se meu público frequenta esse lugar, eu vou procurar pessoas que frequentam esse lugar e ver se elas fazem sentido para eu mandar uma mensagem no Instagram. Então esse é um tipo de prospecção ativa. Legal. O outro lado é a prospecção passiva, ou dizer assim, da pessoa vir até você. Uhum. Então como é que você se expõe ao mundo para atrair quem você quer atrair? E muita gente ainda não entendeu o recado do nicho, que é falado há muito, muito, muito tempo na internet. Mas quem vende tudo para todo mundo não vende nada para ninguém. E qual que é a grande dificuldade das pessoas em nichar? É o sentimento de perda. E tá deixando dinheiro na mesa. Ah, mas eu podia vender para aquela pessoa, eu posso vender para aquele também. Meu produto serve para todo mundo. Serve sim. Mas enquanto você se posicionar como seu produto serve para todo mundo, ninguém se conecta de verdade com você. Agora, quando você tem um posicionamento claro, meu público é exatamente esse, são pessoas assim que têm esse problema, que têm essa dor, é isso. Por consequência, você vai vender para pessoas que não são esse público. Mas você vai ser visto como autoridade ali dentro. Então tem a maneira de encontrar e tem a maneira de ser encontrado. A gente se conheceu, por exemplo, num evento ao vivo. Uhum. Não foi pelo Instagram, não foi nada. Exatamente. E o que que acontece ali dentro? Perguntas. Você perguntou de mim, eu perguntei de você, e eu fui entendendo que, poxa, você é a mesma pegada que eu, fala de empreendedorismo, gosta de, né, de correr atrás, de inovar, de fazer coisas diferentes. E a gente foi se conectando e falou, poxa, algo aqui pode sair, seja lá o que for. Uhum. Então vamos filtrando cada vez mais, e a gente se conectou e tá aqui hoje. Não, cara, eu concordo muito, assim. Por exemplo, eu comecei um pouco diferente, né, eu não sabia qual que era a expectativa ou qual era o meu público. Eu não sabia. Eu simplesmente comecei a fazer perguntas para as pessoas que eu me conectava, ou simplesmente as pessoas que eu via que estavam no ambiente que eu gostaria de estar ou que poderia comprar um produto que eu poderia solucionar a dor dele. E aí foi muito assim. Cara, fui fazer uma palestra, maravilha, fiz uma palestra, as pessoas começaram porque quando você desce do palco, né, todo mundo quer tirar foto, não todo mundo, né, mas um pessoal quer tirar foto, e aí você começa a perguntar para a pessoa aquele tipo de coisa. Também comecei a vender na igreja, dentro da igreja, porque tinha muitas conexões na igreja, então as pessoas passavam a ouvir aquilo que você, tem para falar, e sempre fazendo perguntas, e testando ambientes.
Eu sempre fui muito de testar o ambiente, para qualificar o meu público, até que eu consegui qualificar. Mas como? Testando, porque na minha cabeça, Fred, era muito difícil eu imaginar o público, que eu poderia imaginar o público errado. Então eu fui testando e validando a meu próprio público em ambientes diferentes com perguntas naturais, porque eu nunca fiz, diga-se de passagem, eu nunca fiz um curso de venda. Nunca fiz um curso de venda. Claro, eu leio livros, eu assisto filmes e tudo, mas isso foi muito natural. Aí o que que eu entendi? Que o meu público, olha que louco, o meu público não era todo mundo. O meu público era micro, pequenos e médios empresários. E olha que louco isso. Depois de 1 ano já, ou mais, eu percebi que esses pequenos empreendedores eram casados, é uma família, casada que tinha de 1 a 2 filhos. E que um estava empreendendo, o outro trabalhava por conta de outrem, né, como fala aqui, ou por CLT, como nós falamos no Brasil, só que os 2 queriam atuar como empreendedores. E qual que era a dor deles? Eles não conseguiam os 2 atuar como empreendedores, porque tinha as finanças desorganizadas. E a mentalidade era uma mentalidade muito segura, muito escassa, não conseguia administrar as finanças, então precisava de 2 coisas. Primeiro, mudança de mentalidade, organizar as finanças para começar a fazer sobrar dinheiro e ter mais liberdade para os 2 arriscarem no empreendedorismo. Cara, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil. Eu não vendia para todo mundo. Eu começava a fazer perguntas nos ambientes que eu ia, ou no Instagram, ou outros ambientes virtuais também, e por isso, comecei a testar mais, validar mais, por isso minha taxa de conversão aumentou muito. Aumentou muito, claro, aí teve resultados, aí teve indicações, tem uma série de coisas, mas eu consegui entender isso, cara, que é tipo assim, não é para todo mundo mesmo, não é em qualquer ambiente, e o ambiente para mim ele faz total diferença. Não dá para você pode ter o produto certo para a pessoa certa, mas estando no ambiente errado, logo desqualificou tudo. Você acredita muito no poder do ambiente também? Dessa que você trouxe do sushi e etcétera, você acredita que o ambiente em que você frequenta, ou que você escolhe frequentar, também pode ser potencializador para qualificar as pessoas para venda? Mas olha, pegando a sua história, você contando a sua história de como você está aqui, está sua pública, é, eu que conheço o processo, eu vou analisando cada etapa que você passou. Como é que você falou, nunca fiz um curso de vendas, foi meio que, talvez era um pouco intuitivo nesse seu caminho, assim. Eu consigo analisar várias etapas. É legal você ir traduzindo o que aconteceu. Então, por exemplo, quando eu falo de encontrar o público e tudo mais, eu monto na técnica do tipo, que tipo de público você encontra e tudo mais. Falando de processo, isso que você falou é um dos erros que mais acontece. A pessoa imagina um cliente, toma aquilo como verdade e ela já quer dar escala. E para mim não fazia sentido nenhum isso, Ela cara. não pode dar escala em algo que ainda você não sabe, você não testou, não validou. Então você tem quando eu falei do persona e tudo mais, eu já pensei nele definido, como você tem. Mas se você não tem isso bem definido, você precisa definir. E como é que você define isso? Testando, validando, fazendo perguntas, entendendo o público. Exatamente como você fez. Tem até algumas técnicas de o pessoal que faz marketing digital e lançamento de produtos em alguns países, de lança pesquisas. Meu audiência, o que vocês querem ouvir de mim? O que vocês mais gostam que eu falo e tudo mais. Já é um direcionamento que nem sempre aquilo que você quer e gosta de falar é o que as pessoas querem e gostam de ouvir. Você tem que entender do outro para entender como que aquilo que eu sei e quero expor se encaixa naquilo que as pessoas estão buscando e dispostas a pagar por isso. Quando você fala de ambiente, muda tudo, mas principalmente uma palavra que você falou, mentalidade. Quando a gente fala de uma venda mais humanizada, se você não estuda ser humano, mentalidade, crenças, comportamentos, você não vai conseguir fazer venda. E muitas das travas em vendas vêm de mentalidade de escassez. Não só do cliente, que é sempre quem leva a culpa, mas principalmente do vendedor. Quando eu brinco dos gatilhos invisíveis, eu falo que eles são mais pro vendedor do que pro cliente. Porque a maneira como você tem que pensar e agir, a atitude que você tem que ter perante uma situação. E é aí que muda o jogo. Porque quando você tem uma mentalidade de abundância, você tem um comportamento adequado, se comporta como autoridade, você mostra para a pessoa que você entende do assunto, faz as perguntas certas, conecta com aquilo que ela está buscando, a sua oferta é irresistível.
Só que até chegar na oferta existe um processo a ser passado que muitas das pessoas, às vezes, não querem, porque estão aqui em pressa. Elas têm pressa porque elas estão focadas só no resultado. Uma frase que eu gosto muito, eu te contei um pouco do meu histórico profissional, né? Eu sou formado em engenharia, trabalhei muito tempo na parte de engenharia de processo, melhoria contínua, processo de fábrica, eu vi do chão de fábrica, né? Pra estar aqui hoje. Eu trabalhava com, né, o pessoal deve conhecer a palavra do Kaizen, melhoria contínua do japonês. Eu brinco que eu fiz um Kaizen no processo de venda. Então, o que acontece? Eu fui melhorando esse processo de perguntas até entender como eu chegava lá. E as pessoas confundem muito isso, né? Essa pressa com velocidade. Aham. E as pessoas têm um foco tão grande em resultado, em bater meta, em ganhar dinheiro e tudo mais, que elas esquecem do processo. Mas se você tem foco em resultado, você tende a se frustrar. Se você tem foco em processo, você tende a melhorar. Então, se você não teve o resultado que você esperava, o que que você fez? E principalmente, o que que você não fez e pode fazer melhor? Então, quando você começa a entender essa maneira de pensar no funil, com as perguntas, com peso grande de prospecção, com conexão na dor e tudo mais, e você pega os seus cases e vai analisar, você fala, ali que eu errei, ali que essa pessoa fugiu, ali que ela parou de responder. Agora, a gente tá falando, você falou muito de processos, né? Me fala assim, qual que é a estrutura básica de um processo de vendas? A estrutura básica, como eu falei, ela não muda. Ela continua sendo o funil. Uhum. E que eu acho que a gente precisa se adaptar e melhorar é a maneira como percorre ele. Ok. Agora falando do funil de vendas. O busão, né? Ela quer câmera. E quem tá só ouvindo sabe que vai um funil, não precisa explicar tanto, né? O lead entra em cima. Seu prospecto entra em cima. Vai alimentando A boca do funil. a boca do funil, você vai alimentando. Muita gente pode esconder para compor do topo de funil, que é ali que atrai todo mundo, Uhum. né? E nessa parte você não precisa ser tão seletiva. Mas quando ele chega ali na parte de prospecção, você precisa fazer as perguntas certas. Você tem um posicionamento correto, você precisa se mostrar alguém e resolve determinado problema para determinado público. E ali você começa a filtrar. E quem começa a passar para as próximas etapas, você vai para uma etapa, você sai da etapa de prospecção e abordagem, e você vai convidar essa pessoa para conhecer seu serviço, só para receber. Ok. Né? Sempre lembrando uma coisa, a pessoa te compra antes de comprar seu produto e serviço. Então, antes você já fazendo as perguntas certas, tendo a atitude correta, a mentalidade correta, você já vai ser visto como alguém que é possível solucionador do problema. Calma aí, só um adendo aí, segura o. Então você acredita que conforme você vai fazendo as perguntas, a pessoa também vai gerando autoridade, eh, você vai gerando autoridade para aquela pessoa através das perguntas que você faz. Também, também. A autoridade é gerada de várias formas. Aham, Mas se é uma pessoa que nunca ouviu falar em você, aham. sim, é a melhor maneira de você fazer isso. Sabe por quê? Que você falou assim, olha, as pessoas te compram antes de Comprar de você. comprar de você. Então, a gente fala muito de posicionamento, de você vestir uma boa roupa, de você, ser educado, polido, comunicativo, esse tipo de coisa, né, que é o pessoal fala que é o posicionamento, como você mostra o teu lifestyle, teus resultados e etcétera. Só que você trouxe, acredito, não sei se você acredita em tudo isso, quero saber, mas você trouxe algo que para mim é uma cerejinha ali. É um temperinho, é aquele temperozinho a mais. E tipo, calma aí, não é só através de tudo isso que estão falando que gera autoridade. Através das perguntas que você faz, a pessoa começa a entender que o seguinte: "Opa, calma lá, ele está fazendo perguntas que realmente está me levando a pensar, a me gerar consciência e me despertar, talvez, interesse para querer comprar", ou seja, as perguntas também geram autoridade. Quantas vezes na sua vida você já não viu, sei lá, um corte do podcast de alguém, ou um vídeo, ou recebeu indicação, e chegou lá para conhecer a pessoa e você fala assim: "Ah, é, Verdade. entende?" Então, a autoridade é construída de várias formas. Você pode já vir com um trabalho prévio de autoridade, você conhece a sua imagem, você tem indicações, você tem tudo isso. Mas a maneira como você se comporta na frente da pessoa, na hora realmente da coisa acontecendo, Uhum. vai dizer muito sobre a continuidade da pessoa pelo seu funil ou não. Hum. Ela vai pular fora ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Então, ela tem que comprar você. Ok. É mais fácil ela te comprar quando alguém já falou de você Indicação, pra ela. na indicação. Mas não significa que ela já te comprou.
Então tem algumas nuances sim. Fazer boas perguntas te coloca como autoridade? Também. Mas se relacionar com as pessoas. E nem sempre é o bonitinho, polido, bem vestido. Uhum. Porque depende do público. Quantas pessoas você já viu aí, principalmente esses pessoal que tem, sei lá, um influencer com milhões de seguidores, o pessoal fala palavrão, Uhum. vive sem camisa, vive falando um monte de besteira. E as pessoas estão aí, o público dele que gosta e quer que compra isso. Então, eu sou contra qualquer tipo de estereótipo. Eu acho que você tem que se portar como você é, em primeiro lugar, porque se você não for você, nada vai ser sustentável na vida. Você não vai conseguir viver uma máscara. Você tem que ser você, na sua essência, né? Claro, muita gente gosta de se inspirar nas pessoas, copiar Uhum. isso daqui, outro ali, mas enquanto você não criar a sua cara, a sua identidade, vai ser difícil que alguém compre você. Aham. E se relacionar verdadeiramente com as pessoas. Agora eu quero pegar esse gancho. Você falando, ó, seja você e tal. O pessoal tá te ouvindo aqui, tá falando de vendas e etc. Agora, como que você entrou nesse mundo das vendas? Essa é uma boa pergunta, né, que você já revelou aqui: "Olha, eu sou engenheiro agora", mas conta um pouquinho, como você entrou no mundo das vendas? Eu acho que eu entrei como talvez a maioria das pessoas entra, de paraquedas, e tipo, apareceu uma oportunidade, vamos tentar, vamos ver qual que é. Mas a verdade é que eu passei a sentir uma dor que muita gente sente. Eu sou aquela pessoa que eu falo: "Sou o cara comum". Esse é o meu arquétipo, né, um cidadão comum. Minha educação em casa é aquela tradicional: "Meu filho, estude, tire boas notas pra você entrar numa boa faculdade, estude, tire boas notas pra entrar num bom emprego, numa boa empresa, ou em alguns casos, pra você passar no concurso, afinal o caminho é o mesmo, né. Busque segurança". Isso me foi ensinado pelos pais e pelos principais que viviam ao meu redor. Nada contra, é um caminho, a gente é ensinado assim, e cara, eu fui muito bem nesse caminho. Fiz uma boa faculdade de engenharia, saí muito bem, fui contratado por boas empresas, passei em programa de TI e tudo mais, e caí nessa área onde eu te falei, né, de melhoria de processos, melhoria contínua do processo de engenharia da fábrica. Só que o mundo corporativo, eu falo que você cresce, cresce até o ponto que você já não cresce mais, ou não na mesma velocidade que você esperava. E aí de repente você começa nesse ponto, né, não sei se quem tá nos ouvindo ainda já chegou nesse ponto ou não, você vai se identificar, se não chegou ainda, vai chegar. E aí você começa a se debater com uma palavrinha que foi a palavra-chave na minha vida, então eu falo até perspectiva. Qual que é a minha perspectiva daqui pra frente? Meu sonho era ter o cargo do meu chefe, ganhar o que ele ganhava. Mas ele era já um senhor com 33 anos de empresa. Nó, não de idade, de empresas. É. E um diretor corporativo da minha área, com um salário que na época eu achava incrível, né, mais o 13º, quarto e quinto que podia chegar. E eu sonhava em ter aquilo. Só que eu olhava para a posição onde eu estava, não estava mal, eu era já engenheiro pleno de uma grande multinacional, fazia viagens pela empresa, conhecia o mundo graças a isso, trabalhei com fábricas com gente do mundo inteiro, diferentes culturas, mas depois eu olhava e falava assim: "Tá, mas é isso? E se eu quiser dobrar o que eu ganho?". É possível fazer isso 1 ano mais antes. De repente me apareceu uma oportunidade que caiu de paraquedas literalmente, eu fui convidado para ir no salão de festas da casa de um amigo do meu amigo. Porque lá ele ia mostrar um produto que por acaso eu tinha provado numa das festinhas da empresa. Provei um energético que eu achei delicioso. E eu não conhecia a marca, uma lata diferente. E ele falou assim: "Olha, vai ter uma apresentação sobre esse negócio, isso aqui é um negócio que eu tenho, um amigo meu, um sócio de São Paulo, ele tá vindo, a gente vai fazer uma apresentação a respeito". E eu fui lá achando que, tipo, beleza, a gente vai investir numa marca de um produto energético, sei lá o que que era, não entendi direito. Uhum. E eu cheguei lá e eu falo que, assim, era pra ser mesmo, porque eu vivia nessa época em Joinville, Santa Catarina. Se alguém aqui tá ouvindo e é de Joinville, Santa Catarina, você sabe que o nome da cidade mesmo é Chuville. Sempre chove, era julho, frio, chuva, num domingo à noite, e eu fui parar no salão de festas de alguém pra ouvir sobre uma oportunidade. Que doideira. Cheguei lá, tinha um monte de produto na mesa, não era nada a ver com o tal do energético, porque a ideia que eu formei na minha cabeça, isso é importante você saber. O seu cliente, seu prospecto, tá formando ideias na cabeça dele o tempo todo. Eu já cheguei e já me fechei na hora, falei: "Não, isso aí não é pra mim, não sei vender". Gente, eu nasci em Salvador, na Bahia.
Que eu tava fazendo em Joinville, Santa Catarina? Eu tava trabalhando lá, não tenho gente lá. Calma aí que essa foi todo mundo, eu tenho certeza que tá pensando que o Ted é de outro lugar. Não, eu juro que é verdade. Ele é da Bahia, gente. Nascido e criado em Imbuí, quem é de Salvador vai saber. Boa. E quando eu chego nessa situação, no salão de festas lá, de repente vem o tal sócio do meu amigo de São Paulo, que também era um moleque, que tava ali fazendo uma apresentação do PowerPoint na parede, e começa a falar umas coisas que eu falo: "Caramba, tô conseguindo fazer". Doideira. E aí tinha que comprar lá, investir no negócio e tal. Que bom que na época eu já tinha capacidade, já era, né, tinha um salário já que me permitia isso. Não precisava pedir a bênção pra papai e mamãe nem nada, tomei minha própria decisão, falei: "Vamos parar, eu também". Dia seguinte, Eric, eu acordei e, meu Deus do céu, que bom que eu já tinha comprado na noite anterior, que se eu tivesse postergado a decisão, não tinha tomado a decisão com é. Por isso que eu falo que existe medo, existe resistência na hora de venda, porque eu também passei por isso como cliente, né, e a gente passa todos os dias quando a gente entra em lojas e quando vai. E naquele momento eu falei assim: "Tá, beleza". Eu tive o melhor pensamento que alguém podia ter tido. Muita gente podia pensar, e algumas pessoas que eu conheço já falaram pra mim que confessaram que pensaram isso: Vou cancelar". Eu não pensei isso. O que eu pensei foi: "Tá, já comprei aquele negócio, e agora? O que que eu faço?". Isso me colocou no caminho da ação. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? E ali eu comecei a agir, comecei a falar com as primeiras pessoas, fiz as minhas primeiras vendas, e aí é montinho, um montão. Um montinho aqui, um montinho aqui, um montinho aqui, a coisa foi empilhando, eu fui também ganhando confiança, fui percebendo que: "Poxa, espera aí, tem algo aqui, eu consigo fazer isso acontecer". E em menos de um ano, eu peço demissão da empresa, ganhando praticamente o dobro do que o meu chefe ganhava como diretor corporativo em comissões. Cara, Um daquelas casos raros de sucesso muito rápido, crescimento muito rápido na área de vendas. E eu falo que isso é até um pouco negativo, porque as pessoas acham que vai ser todo mundo assim. E nem todo mundo em 9 meses vai sair do zero para uma comissão astronômica como eu consegui sair. uhum. Mas foram altos e baixos, foram altos e baixos, foram muitos desafios, né. É uma venda, a venda naturalmente tem tem volatilidade, tem momento, tem a época das vacas magras ninguém quer saber. Mas resumindo um pouco da minha história, foi assim que eu caí, foi de paraquedas, nunca tinha vendido nada na vida, inclusive sempre me identifiquei como alguém tímido, introvertido, lidava bem com pessoas, mas aquelas que eu já conhecia, sabe, eu sou aquela pessoa que se você me conhece a primeira vez eu vou ficar um pouco assim meio fechado aí, no começo, até eu começar a me soltar e fico mais à vontade, e aí eu mostro quem realmente eu sou. Muita gente é assim. Hum. Só que essas pessoas acham que não tem perfil grande. E o que eu fiz foi adaptar o funil à minha realidade, não eu tentar me adaptar à realidade do funil, ok? Porque eu fiz isso durante muito tempo na minha, porque você vai num treinamento de venda, é aquela venda tradicional, empurroterapia, bater meta que te ensinam, Uhum. que vem desde quando o estereótipo de vendas foi formado e por isso que ele se perpetua, porque pessoas assim treinam pessoas assim. E eu tô aqui talvez para quebrar esse paradigma, de falar: "Não, espera aí, existem outras maneiras". E no começo eu tentei ser assim, tive algumas vendas, porque as técnicas funcionam, não vou dizer aqui que muitas técnicas de venda que se vendem até hoje funcionam, eu também uso, mas eu não era confortável. Era um esforço muito grande, um desgaste pessoal muito grande para agir daquela maneira. Uhum. Então se eu não adaptasse vendas a mim, se eu não colocasse de um jeito que pudesse ser a minha essência, o meu jeito de falar, conectar com as pessoas, sem ser o chato, o inconveniente que ninguém quer ser nas vendas, basicamente o meu método é o método de não ser chato sendo vendedor. Porque eu nunca quis ser essa pessoa. E quando eu consegui adaptar isso pra minha realidade, aí a coisa foi muito mais natural e o crescimento é muito mais sustentável. Incrível, intuvo. As pessoas que estão aqui nos ouvindo, com certeza não tinha imaginado que tinha sido assim. Porque eu, a primeira vez que eu o conheci, falei: "Cara, que doideira, né?". Porque você tinha uma carreira, estava brilhando ali, ganhava relativamente bem, né, Ah, seus fui chamado de padrões. maluco um monte. Meu pai queria me matar. "Vai largar essa carreira de maluquinho". Mas não só meu pai, vários amigos meus falavam: "Você tem certeza? É isso mesmo?". Você vai ser questionado, vai ser questionado, mas em geral você é questionável por pessoas que não têm a mesma visão e informação que você tem. Esse é um ótimo ponto. Isso é um ótimo ponto. E deixa eu pegar um trecho aqui. Você tá vendo essa vinheta que passou no início do vídeo?
Tá vendo todo esse designer que tem aqui no RotaCast oficial? Esse designer, essa genialidade da vinheta foi feito pelo pessoal da Play Unseen. Então, se você está precisando fazer vinheta, designer, landing page para colocar o seu produto, posicioná-lo na internet para alcançar muito mais pessoas, você precisa contratar a Play Unseen. É nosso parceiro, os nossos patrocinadores, e eles estão aqui dispostos a te atender e fazer o melhor para você. Eu confio neles. Se eu fosse você, chamaria eles, tem aqui o link na descrição, para que você também possa criar todo essa percepção de valor para o seu produto e para o seu serviço. Beleza? Espero que você convide eles lá. Agora, Fred, eu quero fazer uma outra pergunta. Quais os principais erros das pessoas que estão iniciando no mundo da venda ou simplesmente de vendedores, já que já tem bastante tempo no mercado? Você já tem muito tempo no mercado também. Quantos anos são de venda? Bom, e quase 13 já. 13 anos de... Julho agora, peraí que aconteceu em julho aquela história, né? Aham, Em julho vão ser 3 meses. 13 anos. Quais os principais erros dos vendedores, independente vamos colocar iniciante e... Iniciante já alguém que já tá trilhando o caminho há um tempo. Isso. Tá, para o iniciante, eu gosto de o principal erro do iniciante talvez seja a falta de ação em escala, Ok. tá? Quando eu digo em escala, cuidado pra gente não confundir com como falou antes, da pessoa inventar um personagem na cabeça dela e sair falando com todo mundo. O iniciante, ele fala com 2, 3 pessoas e transforma essas respostas do mundo. "Nossa, eu não consigo vender, já falei com todo mundo". Não, você falou com 2, 3 pessoas. E você dessas 2, 3 pessoas, teve uma frustração. E como você é humano, você quer se proteger disso, você fala que todo mundo. Então o maior erro do iniciante é projetar o todo mundo numa abordagem muito pequena de pessoas. Amostragem é muito é a palavra mais correta. Agora quem já tá caminhando, um dos principais erros é o dos gatilhos rígidos. Eles não fazem. Não os Eu falo que tem 3 gatilhos invisíveis. Um deles é um erro que eu identifiquei, assim, e foi muito por acaso que eu identifiquei. Eu comecei a perceber que era um erro, sem nem eu nem as pessoas perceberem que era. E esse é o pior erro de todos, você não percebe que comete, continua cometendo. Que é o seguinte, preste a diferença de velocidade. Ok. Quando você tem pressa para fechar, é uma coisa, quando você tem velocidade no seu processo é outra. Qual que é a diferença entre os dois? Imagina que você tá com 2, 3 pessoas para fechar sua consultoria. Você continua falando com essas 2, 3 pessoas, certo? Então na sua cabeça você tá rodando o funil, porque você tá em várias etapas do funil, você tá fazendo follow-up, você tá fazendo fechamento, você não percebe o erro que você tá cometendo, que é o quê? Deixar de falar com uma nova pessoa. E muita gente fica focada naqueles 2, 3 que estão para fechar, falando só com esses, o tempo passa, a meta não é batida, o dinheiro não entra e você se frustra porque não vendeu para ninguém. Verdade. Qual que é a diferença entre pressa e velocidade? Você coloca a velocidade baseada em números. A lei dos números ela é uma lei verdadeira na área de vendas. Por mais que eu tenha uma abordagem humana, eu preciso de número. Então, ao invés de falar com 2, 3, se eu falar com 20, 30, eu não dependo da resposta de 1 ou 2. Eu estou acelerando meu processo, respeitando o tempo de cada um dos 20 e 30. Desses 20 e 30, vão ter pessoas que ainda vão estar lá na área de prospecção, onde eu estou ainda fazendo perguntas para encontrar a dor, e vão ter outras que já estão na última etapa de fechamento, ali só falta assinar o contrato. Mas se eu estou desesperado para fechar, as pessoas vão fugir de mim, porque é uma abordagem de caçador e presa foge de caçador. Agora, se eu não tenho desespero para fechar, porque os meus números me fazem ter fechamentos semanais suficientes que eu esteja satisfeito com as minhas metas e com as comissões que eu tenho para receber, eu não tenho por que ficar te empurrando. Então, preste a diferença de velocidade. Se você quer colocar velocidade, aumente seus números, fale com mais pessoas, mantenha mais pessoas em conversas interessantes e leve elas percorrendo pelo funil. Para de tentar fechar com pressa. E isso é um erro que muita gente que está no mercado às vezes não percebe que comete. Muito bom, muito bom. Agora tenho mais perguntas aqui. E para quem tem bloqueio de venda ou acredita que tem bloqueio de venda, como que você consegue contornar isso? Ou já vou até antes desse de bloqueio vendas é para todo mundo ou não? Quem tem bloqueio de venda, entre aspas, né?
É o melhor vendedor que existe. É o melhor vendedor que existe, eu te provo isso, sabe por quê? Essa pessoa fala com tanta crença que ela não sabe vender, que ela vende isso pra todo mundo de tal jeito, que ninguém coloca ela numa posição de vendas e ela conseguiu o objetivo dela. Venda feita. Ela passa por todo o processo pra vender que ela não sabe vender. Nunca tinha parado pra pensar por esse ponto de vista. Que é? Ter uma crença forte, acreditar naquilo que você vende, vender aquilo com essência, com verdade. Essa pessoa vende muito bem. Verdade, cara. É tudo questão de mentalidade. E outra, objetivo. Se essa pessoa tem um objetivo grande na vida, o objetivo vai ser maior que a desculpa. Enquanto a desculpa for maior que o objetivo, ela vai ficar refém dessa mentalidade. Então, pra quem tem bloqueio de vendas, depois dessas duas coisas que eu te falei não mudou, olha, ou talvez é porque seu objetivo é pequeno demais. Até eu que não tenho bloqueio de venda, pra mim foi uma paulada. E outra coisa que você falou é que, né, pessoa ela precisa ter objetivo. E eu escutei uma frase do Flávio Augusto, num Powerhouse que eu fui uma vez, que ele falou o seguinte: vendedor tem que ter fome. E eu falei, mas como assim fome? Ele falou, tem que ter fome de vencer, tem que ter fome de conseguir mais, de querer mais. Pô, mas isso não, o cara tem que ser ambicioso. O cara tem que querer, mas às vezes não é só pelo fato de ter, e sim pelo fato de conquistar ou se sentir desafiado, de tipo, cara, o cara tá falando que não vai comprar, mas eu tô percebendo que ele tem uma dor, o meu produto cabe certinho pra ele, eu só preciso entender como vai funcionar essa venda. Tipo, é esse tipo de fome também, né, tem que ter ambição, tem que ter esse desejo de querer ajudar as pessoas, de desafiar, de tipo, não conseguir, mas qual o caminho que eu tenho que trilhar? E você falou isso de uma maneira muito prática e objetiva. Mas achei muito bom que você trouxe esse ponto, porque muitas pessoas confundem, tá? O nosso cérebro também tem uma tendência a simplificar as coisas para ser mais fácil de nós entendermos e absorvermos aquilo. Então, às vezes, quando eu falo de uma venda mais humanizada, de fazer perguntas e tudo mais, na cabeça de quem tá ouvindo tá assim: "Nossa, mas isso aí é muito passivo. Essa venda não vai acontecer nunca. Vai ficar muito moroso o processo", e pelo contrário. Eu falo que o meu método dele é uma mudança de marcha. Você começa devagar, acelera. Você começa devagar, acelera. Apareceu objeção, opa, volta a marcha. Apareceu a abertura, acelera. O vendedor tem que ter fome. Tem que estar ali, tem que, na hora de fechar, você tem que ser incisivo, você tem que ter postura e tem que pedir a venda. Eu vejo pouquíssima gente pedindo a venda. Ele não vamos se falando, o que você acha? Não, Eric, vamos fechar? Tá aqui. Você vai ter que ter essa postura e essa atitude. Uhum. Então, não confunda um método de mais humanizado com um método lento. Pelo contrário, você tem que ter um objetivo muito claro. Eu gosto muito de um método de vendas que é um tanto polêmico, mas que ajuda a ilustrar o que eu tô falando. Você já deve ter ouvido falar no filme O Lobo de Wall Street. Com certeza. O Lobo de Wall Street é baseado num vendedor chamado Jordan Belfort. O Jordan Belfort hoje, depois dos crimes todos que ele cometeu, virou treinador da área de vendas. Não é porque ele era muito bom. Só que é aquela venda mais agressiva de todas. Eu não copio o que ele faz de jeito nenhum, até uso como exemplo negativo. Mas a essência do método dele é muito boa. Ele chama Straight Line Persuasion System. Traduzindo em português, sistema de linha reta de persuasão. Ok. Ou seja, se o seu prospecto sai da linha, seu objetivo é voltar ele para a linha. Ele sai da linha, seu objetivo é fazer de volta para a linha. O problema é que o Jordan Belfort faz isso de uma maneira muito agressiva. E eu faço isso de uma maneira mais humanizada, gerando conexão. Mas a linha tá lá. Eu tenho que voltar para a linha. Meu objetivo é fechar, meu objetivo é vender. Cuidado quando você ouve o que eu tô falando e vira o cara amigão de todo mundo, mas que não vende para ninguém. Então você tem que saber a hora de mudar de marcha. Essa é forte. Essa é muito forte, de achar que é amigão de todo mundo, mas no final não entrou, você não pagou seus boletos, né? Dinheiro não entrou, você continua na pindaíba, aquela coisa toda. Cara, mas eu sou um bom vendedor. Se você fosse um bom vendedor, você teria vendido pro cara. Sabe o que é engraçado? De onde eu tirei isso? Isso é uma experiência muito pessoal minha mesmo. Né? Te contar aqui, eu já fiquei à vontade. No começo eu tava meio. Mas agora eu tô à vontade. Jogando poker. Eu adoro poker, desde a faculdade sempre gostei da parte lógica de entender o mas não é um jogo de sorte, a estratégia ali dentro.
E eu comecei a perceber que todo mundo que joga igual é mapeado muito rápido, é muito fácil perder dinheiro no pó. Aquele cara que só segura a mão, na hora que ele tem mão aposta, todo mundo foge. E aquele cara que só blefa, todo mundo vai em cima dele e leva o dinheiro dele. Então essa questão da mudança de marcha eu aprendi no pó. Porque eu comecei a ser mapeado muito rápido pelos meus amigos. E, meu, eu preciso jogar diferente em alguns momentos. Eu preciso ter momentos que eu vou jogar mais, tem momentos que eu vou segurar mais. Eu acho que um pouco se conecta com o processo de vendas. Tem momentos que você tá mais gerando conexão, tem momentos que você já tá mais incisivo, né? E você vai pro fechamento. E o fechamento, ele é como uma dança, onde o vendedor tem que ser o condutor. Você conduz o seu prospecto para onde você quer levá-lo. Se você dá o poder para ele, vamos falando, quando você quiser, a gente fecha, não sei o quê, você perdeu a venda. E a autoridade. As pessoas querem ser conduzidas, ninguém quer pensar muito. É preciso que você direcione. Então, na hora do fechamento, você tem que ser mais incisivo. Apareceu uma objeção. Opa, calma. Menina Nasha, volta a conexão, me conta mais, deixa eu entender melhor, tudo mais. E se? E aí você começa a usar perguntas que são gatilhos mentais e que os gatilhos invisíveis não estão aqui para falar que os gatilhos mentais não funcionam, estão aqui para complementar com a parte de atitude comportamental do vendedor, como ele deve atuar nos gatilhos mentais. Aí eu uso muito perguntas de visualização, gatilho de reciprocidade, gatilho de autoridade, e por aí vai, na hora de você usar fechamento. Eu escutei uma frase uma vez, agora eu não lembro exatamente de quem foi, mas falou assim: ninguém quer ser guiado por uma pessoa que não sabe onde quer chegar. Não sabe o que vai encontrar lá na frente. Acredito que o vendedor é muito isso, né? O vendedor, ele sabe aonde a pessoa pode chegar, porque ele já visualizou, ele já tem aquele produto, sabe que aquilo ali é a solução para a pessoa. Só que por má condução ou por confundir algumas coisas de amizade, por exemplo, eu vejo muito isso, de muitos vendedores acabar confundindo, se tornar muito amigo da pessoa. Eu falo: "Cara, eu só me torno seu amigo, tipo, na sinoide abaixo, porque na hora que eu perceber que existe uma brecha aqui, eu volto pra cima e falo: "Não, calma aí, o direcionamento é esse". Tipo, é o que você falou, né, voltar pra linha. O meu papel é voltar, o cara desceu, volta pra linha, o cara desceu, maravilha, pô, caraca, que legal, que bacana. Aí o cara solta alguma nessa também. O cara soltou alguma dessa, falei: "Opa, essa é a minha deixa pra eu torná-lo novamente, tá vendo? Mas esse processo vai te trazer isso, vai te trazer aquilo, segue esse caminho, gera o valor pra pessoa também". Sabe que essa frase que você falou, me lembrou de uma coisa importante, a gente tem falado muito só do vendedor, mas minha carreira, principalmente, né, no lado de vendas, é muito dado empreendedor, e principalmente liderando a equipe de venda. Esse resultado todo que eu tive, que eu contei na minha história, não é sozinho, é liderando um grupo. Uhum. E para mim, todo líder, todo gerente, todo mundo que lidera uma equipe tem que entender o mínimo um pouquinho de, porque para mim, o líder é o maior vendedor de todos. Ok? Ele vende visão. Líder vende visão. E lidera aqueles que compraram ele, a visão dele. Então, isso que você falou das pessoas conseguirem enxergar lá na frente, mas então, se você não vendeu a visão, como é que eu vou te seguir? E é o tempo todo batendo na visão, batendo na visão, batendo na visão. Isso, todo líder tem que ser um líder vendedor de visão. Tá aí os grandes líderes, né, presidentes. Eu gosto muito da história de Martin Luther King, e de outros líderes que existiram no mercado não, no mundo, né. Então, assim, todo mundo que seguiu, né, os próprios seguidores compraram uma visão, Olha que grande fez aí. entende? Tipo, Como é que uma população inteira vai brigar uma briga sem armas? A venda de visão dele. ó, as próprias guerras, né, não estou falando pelas atrocidades que são feitas, as mortes e todas essas coisas, que eu não concordo com nada disso. Mas também compraram uma visão, os soldados, todo mundo comprou uma visão. Não é à toa. E hoje a gente vive um momento político extremista, Uhum. não importa o qual lado você está, mas extremista, e numa guerra de narrativas. A guerra de narrativas nada mais é do que você querer vender a sua visão de mundo e querer que as pessoas concordem com você e lutem com você. É isso aí. Mas agora, vamos aproveitar um pouquinho a visão, tá até um bocado escuro aqui, mas deixa eu voltar para essa aqui. É, vamos ver o que a gente tem aqui. Essa aí, ó, agora ficou a Sara, hein?
Eu quero pegar um pouquinho do momento que você está vivendo agora também, que é um momento de paternidade. Eu tenho acompanhado os seus stories. Inclusive, quem não acompanha o Fred nos stories, nas redes sociais dele, vai estar aqui. Fred Moraes. É, Moraes com E, tá? O pessoal confunde com é com E, né? com E, Moraes. O pessoal da Bahia fala E, a gente de São Paulo a gente fala E, tá bom? Mas isso é uma coisa que eu tive que adaptar pra Portugal também. Né? Porque aqui eles também falam E. Eles falam E também. Mas ó, você que não segue o Fred, segue ele. Já tá aqui nas descrições, pode ter E certeza. não só no Instagram, até pra dar uma dica pro pessoal, me fez crescer muito na internet no canal do YouTube. Ok. 100% orgânico, nunca fiz nada até alguns anos que eu não posto vídeos com frequência, mas se você gostou das dicas de vendas, lá tem muita coisa legal. Bacana, bacana. Eu quero pegar esse momento que você tá vivendo o momento da paternidade, seu filho, qual que é o nome dele, qual que é a idade? Fernando, Fernando. 4 anos. Que legal. Vocês foram pra Islândia recentemente, eu acompanhei um pouquinho lá, Viagem sensação. e foi incrível, né? E a gente estava conversando aqui no backstage, e eu falei: "Cara, você acredita que a paternidade tem relação com o mundo que você vive, que é um mundo de vendas, um mundo de liderança de equipe, treinamentos e essas coisas? Você consegue fazer alguma relação de paternidade e também disso, mas antes de falar dessa parte um pouco mais de vendas, etcétera, me fala um pouquinho, como está sendo para você viver esse momento de paternidade?" Ah, é incrível, incrível. Eu já tinha o sonho de ser pai há muito tempo, e quando aconteceu, assim, eu brinco até com a minha esposa, eu falo meio que assim, sou muito grata por poder ter seguido o caminho que eu segui, por poder ser pai nessa condição. E onde eu não preciso acordar às 6 horas da manhã, eu não preciso cumprir um horário, né, das 8 às 18, eu não preciso, e isso me permite ter muito tempo de qualidade com meu filho. Isso me permite vê-lo crescer de verdade, saber quem ele é, saber as coisinhas que ele fala, as besteirinhas que ele fala, que pra ele é a coisa mais importante do mundo. E eu sei exatamente o que se passa com ele, como ele tá ali, onde ele tá, o que ele quer, quem são os amiguinhos, e ver essa resposta refletida nele também. Um menino educado, de valores, que segue aquilo que eu entendo de essência de mundo e reproduz isso mesmo com 4 anos, você vai conseguir ver, né, um ser humaninho ali que te dá tanto orgulho. E ele me emociona, cara, se a gente começar a falar aqui, você quer me fazer chorar um podcast, porque ele me emociona com uma facilidade, esse menino, é incrível. E Que lindo isso, cara, que lindo. Eu também tô vivendo esse momento de paternidade, minha filha vai fazer 19 meses, agora dia 26. E, cara, é um momento incrível também. Eu também não vou ficar falando muito, que senão eu também vou me emocionar, e ela tá longe de mim, tá no Brasil agora, e é maravilhoso, cara. Eu acredito que, assim, eu eu quero viver isso, sabe? E já de entregar, de formar caráter, de parceria, de ter tudo isso. Cara, é um momento incrível, cara. é uma coisa engraçada você pensar assim, você perguntou, como é que se relaciona a paternidade com o você pode relacionar a paternidade com tanta coisa, você aprende tanto, tanto. E você falou que a sua filha tem 19 meses, e meu filho já tem 4 anos, e eu vejo muita gente, quando eu falei aqui da ânsia do resultado, da pressa, muita gente falando assim: "Nossa, 4 anos é terrível, quando chegar nos 5 eu ali". E eu ouvi isso em todos os anos. "Ah, o primeiro ano é horrível, mas o 2 é que é bom, ele já sabe andar, não sei o quê". Aí que chega no 2, é o terrible two. Aí o 3 é o Freenager, é a adolescência da criança. Tipo, o pessoal sempre acha uma coisa ruim nas fases, e eu falo: "Cara, ao contrário". Por ter um trabalho com mais liberdade, eu pude aproveitar cada fase. Uhum. Então desfrute cada fase, aprenda com cada fase, e não tenha pressa de chegar na próxima fase. Ela vai passar muito rápido. Posso falar pra você, inclusive, que a sua filha Já você tá atrás, né, na idade, né. Cara, eu pisquei, meu filho tem 4 anos e tá falando coisa pra mim que eu falo assim: "Da onde ele tirou isso? Eu não era assim antes". E é engraçado porque muda, assim, é de um dia para o outro, velho. Tipo, ontem minha filha não falava papai. Cara, Hoje ela fala seu nome completo. É um negócio assim, bizarro. cara, é muito louco. E tipo assim, hoje é papai, 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 é titio, vovô, vovó, mamãe, sabe? E fala o bibi, e cara, é muito rápido assim. Cara, eu também não acreditava nisso. Não, mas passa muito rápido, 19 meses, cara. Mas sabe que isso tem muita relação, a maneira como um bebê cresce tem muita relação com a maneira como nós crescemos no nosso negócio. Uhum. Pra quem não sabe, eu estudei um pouco sobre isso, a gente entende crescimento como algo linear.
minha reta na diagonal. Para quem tá só ouvindo, imagina aquele triângulo, a minha reta na diagonal. Isso é o crescimento, ok? E é comprovado que bebês não crescem isso, ok? Eles crescem em saltos. Salto aqui, continua, mantém ali, ele entende o que aconteceu, isso aqui, dá outro salto, dá outro salto, dá outro salto. São os saltos de crescimento, saltos de desenvolvimento. E isso continua acontecendo por um bom tempo, não é só nos primeiros 18 meses. E o seu negócio também às vezes é assim. Tem momentos que você tá andando de lado e não parece crescer. Mas você tá empilhando coisas, você tá empilhando conhecimento. No caso de venda, você tá empilhando gente em fechamento no seu funil. Uma hora vai acontecer, uma hora você dá o salto. É muito comum, se você tá cumprindo as etapas de forma correta. Porque muita gente, às vezes, quer consultoria, quer dica, quer mentoria e pergunta: tá, Fred, mas eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô fazendo isso. E não dá certo. E a primeira pergunta que eu faço é: tá, mas o que você não tá fazendo? Se ela tá cumprindo todas as etapas como deveria, se o resultado não veio ainda, é questão de tempo. Continua, continua, continua. Boa, boa. Quero pegar esse gancho que você falou para convidar você que quer trazer a sua família aqui para Portugal, viver nesse cenário maravilhoso que nós estamos vivendo, não só esse, mas como muitos outros, quero convidá-lo para fazer isso de maneira certa. Eu, por exemplo, eu contratei uma advogada, o nome dela é Helena Neves, e eu confio nela. Entreguei todo o meu processo de cidadania, de residência permanente, e não só meu, mas também da minha filha, da minha esposa, e ela está tratando tudo isso, e graças a Deus tem dado super certo. Ela me atende na hora que eu ligo, ela não demora para me atender. Isso é uma grande dificuldade dos escritórios que temos por aqui. Claro, assim, tudo bem que eu tenho uma relação legal com ela, obviamente ela vai te responder dentro do prazo hábil dela, mas eu confio. Então quero recomendar, conheça um pouquinho do trabalho da Helena Neves. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite, e se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Agora eu quero voltar aqui, fazer mais uma pergunta. Puxando um pouco mais essa parte técnica da paternidade, etc. Como que você conseguiria relacionar isso? Por treinamento de equipe? Como que você consegue relacionar isso de paternidade e o mundo das vendas e treinamento? Cara, crianças na primeira infância até os 6, 7 anos, elas são puramente emoção. Então, o maior treinamento de todos. O que vem da emoção. Porque você tem que saber lidar com a emoção, ok? Lidar com a emoção positiva, o sorriso e o beijinho é lindo. Mas vai lidar com a birra. Vai lidar com o choro. Por um motivo que na sua cabeça é uma coisa assim. Tipo, não quero dormir, né? Tipo, papai, eu quero apertar aquele botão vermelho. Filho, não aperta esse botão vermelho, pelo amor de Deus. Mas eu quero botar. É tipo isso. Você fala assim, mano, que eu não resolvo isso. Então você tem que entender que existe uma frustração. Você tem que acolher. Você tenta entender. E que você tem que trazer alternativa. E você tem que desviar ele por um outro foco. Tudo isso é venda, cara. Legal. Tudo isso é venda. Às vezes o seu cliente, o seu prospecto tem uma frustração e você está empurrando um produto com a característica X, Y, Z que vai resolver o problema dele. Quando meu filho está nesse momento, eu não posso empurrar nada para ele. Eu tenho que entender o sentimento dele. O que está acontecendo com ele para depois eu falar, olha, vamos mudar, vamos por esse lado, vamos por esse caminho. E se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo? Trazendo as perguntas emocionais. Então, lidar com crianças é lidar com a mais pura e verdadeira emoção que os adultos tentam disfarçar. É aí que você começa a tentar entender que tipo de pergunta você tem que fazer para o adulto para revelar a emoção, que é onde você vai e com certeza a oferta mais irresistível possível. Para mim foi a melhor definição. Melhor definição. E agora, partindo já para o final, qual o conselho que o Fred de 10 anos atrás daria para o Fred de hoje?
Olha, essa é boa, essa. Você tem que pensar um pouquinho, peraí. É mais fácil pensar no Fred de hoje dando conselho pro de 10 anos atrás, né? Que já viveu. Mas o de 10 anos atrás, cara, faz. Se joga. A gente vai ficando mais velho, tendo que essas coisas, a gente vai ficando mais. Desculpa o Muca nessa aí, mas tá ficando mais cagão, sabe? Aham. E a gente tem que se jogar mais e encarar as coisas. Não pode ter medo do não, da rejeição, porque Na verdade, tudo que é externo não é seu. Você compra aquilo ou não. Fred de 10 anos atrás, ele se jogava, pare, não, fazer uma pimba aqui, bem criticado. E então, vai, faz, não pensa, amor. A gente tem uma capacidade de pensar demais. E eu dou esse mesmo conselho pra quem tá começando com dança. Eu falo, mas o que eu tenho que fazer? E elas acham que eu vou dar a técnica mágica que ela vai vender mais. Eu falo assim, não, cara, só faz. Mas não pensa, faz. Porque quando você pensa demais, você tem a capacidade de pensar muito bem. E esse é o Fred de 10 anos atrás. É, E o Fred de hoje, qual conselho que ele daria? de 10 anos atrás, compre ações da Nvidia. Pessoal bom, né? Poxa, verdade. Pensei que agora, caraca. Tipo, você que é um cara de finanças, eu tive que compre Bitcoin também. Lá, compra Bitcoin, agora Bitcoin. Caraca, pô. Quando valia $1. Isso, quando valia 10, não, $100, podia ter comprado, cacetado. Agora, mas desculpa, eu vou tentar responder de uma forma séria agora. Não, cara, mas essa já valeu, essa já valeu. Agora, qual a pergunta qual a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz pra você? Nossa, essas perguntas são boas, hein? Talvez essa não. Essa pergunta que você acabou de fazer, essa pergunta. Mas tem alguma coisa específica que eu gostaria que eu tivesse perguntado e por acaso eu não perguntei e que você acredita que seja importante para contribuir com a nossa audiência? Eu acho que a gente não falou tanto da parte ruim, Ok? você me perguntou, assim, as dificuldades iniciais que eu tive, por aí vai. E é muito fácil você vir aqui no microfone e, graças a Deus, eu tenho um resultado muito bonito pra mostrar pra pessoas. O resultado instagramável, né? O cara que foi destaque, top 20 do Brasil de vendas, mudou pra Portugal, lifestyle, tudo isso é muito bonito. Mas ninguém vê lá o lado ruim. E eu tive muita dificuldade. Principalmente quando no começo da minha carreira eu tinha que desenvolver um lado de vendas que eu não tinha, tentava me adaptar a algo que não era a minha essência. Meu negócio cresceu em 3 meses de uma forma muito rápida quando eu estava colocando muita ação. E depois, como eu tinha um time, quis parar de fazer aquilo que estava dando certo para mim, para querer que o time fizesse. E o negócio afundou, obviamente. Então você começa a perceber momentos de crescimento, com momentos de você parar, dar um passo para trás, melhorar. Já tive semana de levar prejuízo, já levei até golpe, entre aspas, né, de amigo que comprou de mim, prometeu isso, depois nunca mais pagou, sabe? Tantas dificuldades que a gente passa. Formar um time incrível, performar e você vê uma pessoa que é um líder dentro da sua liderança completa, virar para você e simplesmente mudar para um concorrente e levar metade do seu time junto. Então, tudo isso acontece. Você convida pessoas a podcast, você entende que tem uma boa história para contar, tem autoridade, tem vivência e que bom, e fico feliz de ter sido escolhido para estar aqui. Mas eu não sou nenhum yoga Jedi que flutua nem nada. Eu sou um ser humano que passa dificuldade, que tem medo, que procrastina e faz tudo isso que quem tá nos ouvindo faz também. Você também faz. Mas qual que é o diferencial? Aí cada um vai poder saber responder, mas eu tenho uma visão de lado clara, eu sei que eu quero atingir, eu tenho fome e eu tô disposto a agir, mesmo com medo. Mesmo com medo. Que talvez seja o grande diferencial hoje. Então acho que falar da parte ruim é bom também, sabe? Humaniza e as pessoas percebem que, cara, eu acho que eu não posso por isso. E eu garanto que quem tá ouvindo pode. E agora me fala, quais os projetos que o Fred hoje está envolvido? Que veio aqui, contribuiu, falou um pouquinho, o pessoal vai conhecer a tua história nas tuas redes sociais, a gente também vai colocar no início do podcast que também teve uma apresentação, um tour. Quais os projetos que o Fred está envolvido hoje e o que o Fred pensa, sei lá, para o próximo ano? Não vou falar para a visão daqui a 5, 10 anos, mas para o próximo ano, para 2026, por exemplo. Legal. Bom,
o spoiler já foi dado. Então eu tô escrevendo meu livro. Na verdade, assim, desde que eu lancei meu canal do YouTube, os vídeos tiveram um alcance muito grande de forma natural, orgânica, e pessoas do Brasil inteiro, principalmente dentro do meu nicho, nas vendas diretas, passaram a me conhecer. E desde aquela época demandavam: "Se você não tem um treinamento, você tem uma palestra, você tem um livro, tudo mais", eu nunca tive isso. Claro, tive certas questões particulares da empresa que eu representava, eu não podia vender produtos que não eram os meus, aí gerava uma coisa meio que antiética eu vender produto meu por fora para quem já estava na empresa ali. Eu nunca me lancei nesse sentido, mas sempre tive pessoas pedindo esse tipo de "Pô, você faz mentoria, você faz treinamento, você tem um treinamento seu?". E principalmente depois que eu fui pai, pandemia, mudei para Portugal e tudo mais, isso ficou um pouco engavetado. Então eu acho que esse é um ano de resgate desse projeto, dessa ideia, de retomada disso, numa nova roupagem, numa nova experiência, claro, trazendo essa lição de mais de uma década de experiência em vendas. Então esse é um projeto que nós temos agora. E eu falo também, falei para você, de engenharia, melhoria contínua, eu quero continuar melhorando processos de venda. Eu quero trazer ferramenta para o mercado. Eu acho que é natural e não tem como a gente não falar hoje de qualquer profissão sem falar de inteligência artificial. Sem falar de como isso tá mudando e vai mudar e drasticamente o mundo daqui a 2 anos vai ser um mundo completamente diferente do que a gente vê hoje. E obviamente a área de vendas também vai ter isso. E eu hoje desenvolvo agentes de inteligência artificial que fazem um processo de pergunta, uma conexão com a pessoa, não é só aquela coisa tipo robotizada, Uhum. para gerar uma conexão e aumentar o resultado de vendas comercial e enfim, toda a parte, não só comercial, mas toda a parte, vamos dizer assim, empreendedora e de processos como um todo de uma empresa hoje, pode ser facilmente automatizável por um agente de inteligência artificial, principalmente processos repetitivos. E aí, trazendo para o meu lado engenheiro de melhoria contínua, tudo que tem um POP, procedimento operacional padrão, né? Ok. Então, se em vendas eu sigo mais ou menos a mesma cartilha, se uma clínica médica, dentista, estética, tem mais ou menos o mesmo caminho para agendar com pacientes. Se você faz mais ou menos as mesmas perguntas para qualificar seu lead, eu consigo ter um agente de IA que vai fazer isso para você. São 2 projetos paralelos que eu tenho. Primeiro, a minha construção do Fred como mentor, treinador, palestrante, que eu já fiz para várias empresas. Em paralelo, ter ferramenta também para oferecer para o mercado. E ajudar as pessoas a terem mais resultado com custo ínfimo. Uhum. Que é muito mais em conta você ter uma ferramenta automatizada do que você ter um staff gigantesco de pessoas e ter aquele turnover e custos extras. E aí quando a pessoa tá bem treinada e linda, maravilhosa, gerando resultado, ela sai e quer ganhar mais, enfim. Daquela dificuldade que o empresário tem, a gente tenta ajudar e solucionar. Mas principalmente quando a gente fala de não é só falar de reduzir custos, pessoas versus robô, mas dar a oportunidade de pequenas empresas terem escala de grande. Exemplo prático disso, eu tô trabalhando com uma agência de marketing digital. Eles produzem conteúdo, vídeos, fazem toda a parte de estratégia de conteúdo, social media, a linha editorial e por aí vai. Essas coisas que é bem comum aí. Só que eles conseguem atender um determinado número de clientes. Mais do que isso, não tem braço para gerar copy, para gerar edição, para gerar tudo. Mas com agentes de IA, com a mesma equipe que ele tem, pode atender 10 vezes mais. Caramba. E eu ainda posso botar um agente para vender para ele. Então hoje são 2 projetos em paralelo que eu tenho. Trazer treinamento e mentoria, como eu entendo que as pessoas podem crescer o seu resultado de vendas, e muita gente me dá um feedback muito positivo dos meus treinamentos, principalmente que ele é muito didático. Elas realmente conseguem entender e praticar aquilo. Não fica aquela coisa na nuvem que você viu um vídeo, achou legal, mas não aplicou. E em paralelo a isso, trazer ferramenta e não tem como você não estar conectado com o IA hoje em dia. Maravilhoso. Quero agradecer imensamente, o teu tempo, o teu conteúdo, o tempinho da tua vida que você doou aqui, né? E foi um prazer imenso recebê-lo aqui, nesta vista maravilhosa que nós estamos aqui. E tá super convidado para vir novamente, depois sem o podcast, mas pra gente comer uma carne aqui, uma costela de novilho com batata roxas, regado a vinho, nessa vista ou em outra vista que a gente escolher, vai ser um grande prazer, viu? Grande prazer mesmo. Muito obrigado por tudo. Isso, obrigado Pelo também, convite. Vamos marcar um outro treininho junto. Bora marcar outro treino. E obrigado pelo convite, porque a gente falou muito de se superar, de mentalidade e tudo mais, e tá aqui hoje é algo diferente pra mim. Dá frio na barriga, dá um certo medinho, então que fique de exemplo pra quem tá nos ouvindo. Tem que se jogar, tem que fazer coisas novas, aceita os convites da vida e vai pra cima, principalmente se for feito por alguém que você gostou, se conectou e que eu tenho pra dizer pra você, né, obrigado.
honrado pelo convite. Eu sei que não é qualquer pessoa que você convida para estar aqui. Eu espero de coração ter servido e agregado valor, e trazido algumas coisas diferentes. Às vezes é uma palavrinha, né? Pode ajudar alguém. É uma chave, cara. Com certeza, agregou muito. Também sinto muito feliz e agradecido por você também ter aceitado o convite. Realmente, você falou a verdade de pô, não é qualquer pessoa que vem aqui. Para você vir aqui, a gente marcou um treino junto e antes disso marcamos um café. Foi um café. Treino entrevista. Queria me perguntando as coisas durante o treino. Um treino entrevista. Eu vou te entregar, tá? Um treino entrevista. Mas o vinho eu vou aceitar, tá? Esperando. Maravilhoso. Bom, você não fique com esse conteúdo somente para você. Comente aqui. Primeira coisa, se tem dúvida, pergunte, coloque aqui. O Fred provavelmente vai responder ou aqui ou nas redes sociais. Ele vai ver os comentários. Procure ele nas redes sociais, pergunte para ele, fala que veio do RotaCast, que compartilhe esse conteúdo valiosíssimo para você, às vezes até para sua equipe, às vezes não. Coloca isso aqui para tua equipe. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Você que está nos ouvindo no Spotify, coloca a avaliação, coloca lá 5 estrelas. Se valeu 5 estrelas, coloca um comentário também. Vai ser um grande prazer saber de tudo que você está tendo a experiência disso. Eu quero saber como que é a experiência que você está tendo. No Spotify, no YouTube, para mim é muito importante. Para os convidados também é muito importante. Então, até o próximo RotaCast oficial. Um grande prazer e simbora!